Olá pessoal, estamos aqui com mais um vídeo no canal. Eu me chamo Felipe Bellini. Eu me chamo Mariane Ferreira. Mariane Ferreira, que agora é o nosso, né, xodozinho, ela tá sempre aqui comigo. E hoje a gente vai fazer 7 dinâmicas com equipe, para o trabalho em equipe. Na verdade, a gente vai apresentar elas para vocês, a gente não vai fazer aqui. E esse vídeo, ele visa interagir com o texto que eu tenho lá no Demonstre, que se chama 7 dinâmicas para trabalho em equipe, onde você pode ter acesso tanto a essa dinâmica como os materiais base para poder realizá-la. Quer adicionar alguma coisa na introdução? Sim, lógico. Eu acho que trabalho aqui é uma coisa essencial para você viver em comunidade, qualquer que seja ela. E, infelizmente, muitas pessoas não têm muito facilidade com isso. Isso gera muito conflito, muito problema, muito desentendimento e acaba prejudicando o andamento do objetivo que quer ser alcançado. Exato. Entre as 7 dinâmicas que a gente colocou, a primeira é construindo um barco. Como é que essas dinâmicas são apresentadas no Demonstre? Tem uma introdução, o nome da dinâmica, certo? Os recursos necessários e o passo a passo da execução para você conseguir ter sucesso nessa atividade. No caso da construindo um barco, a gente vai dividir a equipe, o grupo, a sala, em 3 equipes. Cada equipe vai receber um envelope com o passo a passo para construir um barco, o qual eles devem fazer inicialmente em silêncio. Elas não podem ter comunicação entre si, mas elas vão lá resolvendo esse problema. E aí, na próxima rodada, o líder do grupo vai poder falar e guiar a construção desse barco. E na última rodada é que todo mundo vai poder se comunicar de fato. Exato, então você vai cronometrando, mas tem um porém nessa atividade. Cada grupo vai receber um barco de um tamanho diferente. Então, o primeiro grupo vai receber um barco pequeno, o segundo grupo vai receber um barco médio e o terceiro grupo vai receber um barco grande. Quando estiverem no processo, eles vão se dar conta que cada grupo tem um desafio maior. Então, ele trabalha o primeiro aspecto da importância de entender o trabalho em equipe. É compreender que a sua equipe tem particularidades com as outras equipes e diferenças com essas equipes, né, de outras equipes. Então, o processo inteiro se dá neles não conseguindo manter o mesmo time, tendo mais dificuldade, percebendo no trabalho lateral que cada grupo tem um trabalho diferente. E a gente passa então a ter uma reflexão de espaço. Ao mesmo tempo, ela trabalha a comunicação. Você precisa perceber o outro sem se comunicar, então eles vão ter dificuldades no início. Quando tem alguém liderando, que seria o equivalente ao gerente, mas principalmente quando está todo mundo integrado e comunicando, e eles conseguem resolver com muito mais facilidade o problema. E aí, no final dessa interação, você vai poder discutir quais foram os acertos, quais foram as dificuldades em cada uma dessas etapas, né? Exato. Então é essa a nossa dinâmica, é legal trocar ideia, é legal falar sobre os líderes, mas é mais importante ainda falar sobre interação e compreensão de que num ecossistema corporativo, que em uma sala de aula mesmo, você tem diferenças de desafios entre grupos e que eles devem ser respeitados porque cada um tem o seu tempo, os seus recursos e o seu desafio a ser enfrentado. A segunda dinâmica é a técnica 635. Então, como é que é essa técnica? A técnica você vai dividir as pessoas em um grupo de 6 pessoas, certo? E elas vão ter uma situação a ser resolvida. Você vai dizer algum desafio que elas têm que resolver. E aí elas vão ter 5 minutos, então um grupo de 6 pessoas que vão ter 5 minutos para dar 3 soluções para esse problema. Depois que elas cumprirem esse tempo, elas vão passar o papel para o lado e a pessoa do lado vai ter 5 minutos para dar 3 soluções. No final, você vai ter 18 soluções ou alternativas para resolver esse mesmo problema. Então, é muito legal para fazer brainstorming em grupo de trabalho, em empresa. E na escola. Na escola também. Escola. Então, é bem legal. Olha, um exemplo de atividade que eu realizei isso, certo? A gente tinha que conseguir dinheiro para a formatura dos alunos do terceiro ano da escola que eu trabalhei em Macaíba. E daí, a gente fez uma dinâmicazinha, colocou os desafios, eles falaram o que eles queriam ter na festa. Isso era no início do ano ainda. E daí a gente passou um papel, certo? No qual eles iam colocando cada um as suas
possibilidades, suas ideias para resolver aquele problema. Algumas ideias bem absurdas que foram sendo descartadas. Na leitura com o grupo, essas ideias que foram descartadas a gente não retoma, mas a gente foi potencializando e vendo como realmente realizar conseguir essa grana para fazer a festa de formatura deles. Então teve ideia de rifa, que é padrão, teve ideia de feira de ciências, teve ideia de a feira de ciências da escola virar uma feira de empreendedorismo. Cada um foi dando sua solução e no fim eles conseguiram fazer a festinha deles de fim de ano. Eles foram para um local bacana e tal, foi bem maneiro. E daí a gente tem, né, os cubos solidários. Então, qual é a ideia do cubo? O cubo você vai dividir as pessoas em 3 grupos. E esses 3 grupos vão receber o material para fazer esse cubo de papel, de cartolina, na verdade. Então, o primeiro grupo ele vai ter 2 cartolinas, uma régua, 2 lápis, 3 tesouras e uma cola. E os outros 2 grupos vão ter esse material em quantidades menores ou maiores. Então, eles não vão ter as mesmas condições para construir esses cubos. Beleza. Eles vão precisar construir 15 cubos de 5x5 na cartolina e eles vão ter um tempo para cumprir isso. Então, cada grupo, de acordo com suas limitações de material, vai ter que se virar para construir todos os 15 cubos dentro do tempo e com qualidade. Então, realmente, a cooperação entre os grupos vai ser um diferencial aí nessa dinâmica, né? Se ela existir, talvez todos consigam construir os 15 cubos com qualidade. Se ela não existir ou for deficiente, talvez isso não aconteça. E é essa análise que tem que se fazer durante essa dinâmica. Exato, é importante ir fortalecendo o debate, eles entenderem que eles vão conseguir realizar as atividades a partir da situação real deles, compreendendo, e que apesar de não terem as mesmas quantidades de material, eles conseguem realizar isso, mas que apesar deles terem alguma dificuldade, por exemplo, só uma tesoura, outro grupo tem uma outra dificuldade que ele só vai ter uma régua, e assim eles vão equiparando também, eles têm pontos fortes e pontos fracos, e isso deve ser estabelecido, reconhecido e pensado em estratégias para resolver os pontos fracos. Isso é bem maneiro. É bem legal. A próxima é situações e favores. E como é? No ambiente de convivência, de grupo, sempre tem situações que você acaba tendo que pedir algum favor a alguém, a um chefe, ou algum amigo, ou algum colega, né? E nem sempre essas situações são fáceis de lidar. Então, a ideia é fazer você refletir sobre isso. Então, como é? Você vai separar os grupos em duplas e cada um vai ter uma situação que ele vai ter que tentar resolver. Por exemplo, uma das situações que a gente dá aqui é o quê? Imagine que ontem eu disse ao meu chefe que eu ia precisar faltar por X justificativa. Sendo que ele sabe que essa justificativa foi uma mentira. Então, eu já estou queimada com o meu chefe. Mas amanhã, eu realmente vou precisar faltar o meu trabalho por causa de uma justificativa real, uma justificativa válida. Como é que eu faço agora para falar isso pro meu chefe? Então, as 2 pessoas vão ter que dialogar e tentar achar soluções para isso. Exato, isso é muito bom para você pegar dicas se você tá indo certo ou se você tá sacaneando a pessoa, se você tá tendo uma conduta moral ok na empresa. E o bacana você pode tanto expor o seu rosto como fazer de forma anônima, em papel ou usar algum software. Um outro exemplo muito simples disso você coloca a dúvida, olha, fulano me pediu para ficar mais 20 minutos no trabalho porque ele precisa sair um pouco mais cedo e eu cobriria ele. Opa, peraí, eu não tô tão afim de fazer isso. O que eu faço? Daí o pessoal vai responder, olha, eu acho que você deveria, porque a pessoa é bacana, porque da mesma maneira que você ele tá tendo uma necessidade hoje, você pode ter amanhã, ou não, realmente, dane-se, sabe? Daí você vai pegando a opinião do grupo e fortalecendo a sua visão. Isso ajuda muito porque, em geral, em jogos coordenados e dinâmicas, as pessoas têm uma moral bem positiva, bem correta, e a gente resgata isso deles. Uma próxima é a Ilha Deserta. A Ilha Deserta é bem interessante, porque você coloca a pessoa numa situação fictícia, de que o avião que elas estavam caiu, e elas estão dentro de um bote que está afundando por causa do peso. Veja só a situação. E aí, o que acontece? Eles têm uma lista de materiais que está nesse barco fictício, nesse bote, e elas vão ter que fazer uma hierarquia do que eles vão jogar fora e o que eles vão jogar primeiro.
Sendo que eles têm que priorizar que quando eles chegarem na ilha, né? Porque se eles fossem jogando fora, eles iam conseguir chegar na ilha. Eles vão ter aquele material de sobrevivência, material para sinalizar que eles estão lá, material para realmente se proteger. Então, todo esse conflito vai ter que ser decidido pelo grupo, né? Para ter uma lista final e uma hierarquia final de quais materiais vão ser jogados. Como eles vão fazer para chegar na ilha com vida e se manter, né? Exato. É interessante ver que a lista é bem diversa e que não existe uma resposta única. Existem respostas que são completamente erradas, por exemplo, um maço de cigarro. Ok, isso não interessa. Se joga fora, tu vai ver que o grupo vai tirando isso. Mas a ordem mesmo, você vai refletir, vai debater com eles, mas eles vão encontrar a própria ordem. O mais importante é, todos precisam sobreviver. Para todos sobreviverem, tem que abrir mão de alguma coisa. O que vai ser aberto mão? Essa dinâmica ela tem uma mensagem positiva a partir do momento que você entende que para conseguir resolver problemas de equipe, a gente tem que abrir mão de certos gostos, certo? De certas exigências, porque lá diferentes pessoas têm diferentes demandas e a gente precisa se integrar ao grupo. Exatamente. A próxima dinâmica... e você pode mudar esses desafios, tá certo? É bem... Você adaptar a sua realidade, ao seu grupo. Isso, mas a gente botou ali uns desafios bem legais, né? Pacote de fraldas, litro de água potável. Um isqueiro de ouro. Exato, 5 quilos de carvão e assim vai. Bom, dinâmicas para trabalho em equipe. O desafio da caneta. O desafio da caneta é uma dinâmica simples, mas que exige que o grupo participe. Como é que ela realmente funciona assim? Você vai pegar um barbante e vai prender um barbante numa caneta e entregar para o grupo. Esse grupo deve conseguir enfiar a caneta na garrafa, no bocal da garrafa, elevar a garrafa e migrar essa garrafa de lugar na sala. Isso não é simples. Parece simples, mas a garrafa é côncava, a caneta não prende sempre, eles vão ter que levar de tempinho em tempinho. Tem gente que cansa, é bem cansativo às vezes o desafio, embora ele seja realizado ali rapidamente, em 2, 3 minutos. Vocês vão ver nesse momento que todo o grupo está concentrado para resolver um problema. Esse problema não é extremamente complexo, mas ele exige, certo? Doação corporal, doação mental. E daí você parte para o debate com eles. E aí? Olha só o que vocês conseguiram fazer. Quer falar? Eu acho que é legal porque, assim, a gente sabe que quando a gente não tá sozinho, as coisas se tornam mais fáceis, o mais possíveis. Então, realmente, num desafio desse, que é cansativo, que é um pouco chato, que é complicado e que nem todo mundo tem paciência, se todo mundo trabalhar em conjunto, a possibilidade de dar certo é maior. Bem maior. E por último, a dinâmica do desenho compartilhado, que é muito fofinha e é uma versão de uma dinâmica que a gente já passou aqui. Então, como é que acontece? Você vai dividir as pessoas em grupo de 5 e elas terão a missão de desenhar um barco. Mas 5 pessoas para desenhar um barco é algo simples, né, Felipe? Então, nessa dinâmica tem uma limitação. Cada pessoa desses 5 vai ter uma limitação física. Então, o primeiro é cego e só tem um braço direito. O segundo é cego e só tem um braço esquerdo. O terceiro é cego e surdo. O quarto é cego e mudo. E o quinto não tem braços. E cada um deles vai ter que completar uma parte desse desenho. Em turnos. Em turnos. Certo? Então, cada um tem a sua vez de agir. Com isso, você tem um grande problema. A única pessoa que não é cega não tem braços e ela vai guiando os outros. No entanto, outras pessoas são cegas e surdas. E daí, como é que essa pessoa interage se ela tá com os ouvidinhos tapados e ignorando o que os outros dizem? Como é que o outro guia? E assim você vai dando o direcionamento para essa galera. É legal usar vendas, é legal colocar um barbante no braço para eles terem de fato as limitações. E é bem divertido, bem bacana, saem barcos horríveis, mas a gente se diverte. É bem interessante, realmente. Então é isso, pessoal. Essa dinâmica, ela fortalece o trabalho em equipe. Em uma equipe você tem potencialidades e tem fraquezas, né? Então a gente vai integrando isso e é importante que se auxilie. Uma pessoa sozinha não resolve o problema e não faz a empresa ou o projeto escolar dos seus alunos girar. E eles têm que reconhecer isso.
Eu espero de verdade que vocês tenham gostado. Essa é mais uma das nossas listas de dinâmicas, atividades e brincadeiras. Mari tá participando de quase todas, né, Nina? E eu espero ver vocês aqui mais vezes. Tchau, gente. Tchau!